Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje vamos falar de um tema um tanto quanto complicado. Uma polêmica que acaba de se colocar através do Legislativo, mas em resposta ao STF, a gente vai entrar nesse assunto, que é o regime de urgência para a votação do PL 1904 de 2024, que equipara o crime de aborto ao de homicídio simples. A gente vai tratar disso aí, mas antes, um pequeno contexto. Algumas semanas atrás, o STF tratou de um tema semelhante, revogando uma norma do Conselho Federal de Medicina que regulava procedimentos para esse tipo de caso e proibia o uso, por exemplo, de certos produtos químicos que causam muita dor, que são inclusive proibidos de uso em animais pelo Conselho de Veterinária. O Conselho Federal de Medicina proibia, o STF achou por bem, por provocação de um partido, retirar isso aí e permitir que fetos com viabilidade, em 22 semanas, o recorde para sobrevivência fora da barriga da mãe é de 21 semanas e um dia, ou seja, 22 semanas ele estaria viável, poderia sobreviver fora da barriga da mãe. O STF permite, então, que use essa técnica considerada de tortura para o assassinato de criancinhas. Então isso vem nessa esteira, ok? Só que a gente tinha um certo equilíbrio até então. Só que o Legislativo nunca quis muito mexer mais nessa matéria, que é uma matéria muito complicada, é uma matéria que tem dois lados muito fortes, que discutem de forma muito apaixonada e às vezes, dentro da sociedade, quando você alcança esse equilíbrio, mesmo que as pessoas não estejam satisfeitas, é melhor não se mexer. É melhor deixar do jeito que tá. E é da decisão do Legislativo dizer se mexe ou não mexe, se legisla ou não legisla. Tendo esse equilíbrio, se decidiu que não ia se mexer. Só que já há alguns anos, diante dos governos de esquerda, a pauta de quem defende livremente qualquer tipo de interrupção de gravidez tem ganhado muito espaço, inclusive com normas técnicas de Ministério da Saúde permitindo que hospitais do SUS façam esse procedimento sem sequer verificar se há, de fato ou não, a excludente de punibilidade, que seria o estupro, por exemplo. Então a pessoa chega lá, somente diz que foi e acabou. Não precisa comprovar nada, não precisa do BO, não precisa de nada. Virou uma festa, praticamente a liberação desse tipo de atrocidade. Então, diante disso e do último acontecimento do STF, o legislador resolveu agir. Então, é isso que vocês querem? É que a gente legisle? Vamos legislar, então. Então, a partir de agora, votando isso aí, e eu, se Deus quiser, isso vai passar, eu acho que vai passar, porque se já conseguiu a urgência, grande probabilidade de ter os votos suficientes, então vamos analisar. Então, a partir de agora, fetos com mais de 22 semanas viabilidade fetal, ou seja, está saudável, não existe mais o excludente de ilicitude do estupro, ok? Vocês pediram por isso, vocês terão. Obrigado, aliás. Obrigado, aliás. Mas o que muda, de fato? O fato é, não existe aborto legal no Brasil. Não existe isso. Em todas as hipóteses, todas elas, é crime. Sempre foi. Desde a promulgação do Código Penal. Sempre foi, tá? O que acontece é que a gente tinha uma excludente de punibilidade. O legislador diz, olha, é um crime, mas nesses casos específicos a gente escolhe não punir, porque a mãe já está sofrendo, porque é uma decisão difícil, porque, enfim. Se entende que apesar de crime, apesar de errado, você não pode punir. E isso agora é o que é a parte mais polêmica, é o que está caindo. Vamos entender aqui, ó. Quais são as mudanças? O artigo 124, então, acrescenta que abortos após 22 semanas e com viabilidade fetal serão tratados como homicídio simples, mas permite que o juiz considere as circunstâncias individuais para mitigar ou até não aplicar a pena. Por que isso? Porque se de fato a mãe foi vítima dessa violência, se entende que talvez, né, não é melhor não punir. Vamos ver o caso concreto. O que aconteceu? O que está acontecendo no caso concreto? Essa moça estava diante de uma grande dor psicológica, estava completamente bagunçada das cabeças, vamos colocar assim. Então,
não vamos punir, né? O juiz pode decidir isso. O artigo 125, então, vai dizer que o aborto sem consentimento após 22 semanas vai ser considerado homicídio simples. Acredito que não tem ninguém que defenda que não seja assim. Sem o consentimento da mãe, é claro, deveria ser até pior, deveria ser majorada essa pena. O artigo 26 agora reforça que abortos em gestação acima de 22 semanas com viabilidade fetal se enquadram como homicídio simples, reforça isso aí só. E o artigo 128, então, revoga a não punibilidade em casos de estupro se a gestação ultrapassar 22 semanas e houver viabilidade fetal, ok? Muito bem, eu sei que isso é muito polêmico, isso dá gatilho em muita gente, é difícil para mim falar sobre isso. Eu geralmente não trato dessas questões porque mexem muito com o meu psicológico, mexem muito com a parte espiritual. Eu tenho que me segurar muito para não deixar a emoção tomar conta, tá? Porque, enfim. 22 semanas, o feto já pode sobreviver fora da barriga da mãe. Como eu disse no início, o recorde é de 21 semanas e 1 dia. Um bebê, uma criança, já conseguiu sobreviver. Então, com 22 semanas, é provável também que ela consiga sobreviver. E aí você decide retirar a vida dessa criança. 22 semanas você passou com ela dentro do ventre. Ok? 22 semanas. Só que, como o tema é muito complicado, é muito polêmico, envolve muitos sentimentos, muita paixão, é preciso se lembrar que não é à toa que existe o excludente de punibilidade. Porque é preciso olhar com muito carinho para a mãe que efetivamente sofreu um trauma, uma violência, um estupro. Tá? É preciso sempre olhar para a questão individual, para o fato concreto e acolher psicologicamente, ter muito carinho com a pessoa que foi vítima de uma violência. Ela também é vítima. Não tem ninguém aqui dizendo ao contrário. Isso aqui é para punir aqueles que estão brincando com a vida humana. Seja por imbecilidade, seja conscientemente para uma espécie de ritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não posso falar claramente, infelizmente, aqui no YouTube. Mas se vocês sabem que existe. Vocês sabem que existe. Sociedade paganizada, vocês sabem que existe. Vocês sabem para onde eles vão. Para onde isso vai. Ok? Então, tem que se lembrar que diante de uma vítima, você tem que cuidar dela também. Você tem que acolher e você tem que... Num ambiente saudável, num ambiente em que as pessoas realmente se preocupassem com a dor da mãe, a esquerda aceitaria sentar e conversar sobre métodos que evitassem esse tipo de coisa, que dessem a acolhida para a mãe, dessem uma condição dela ultrapassar toda essa dor, viver talvez normalmente, com seu filho ou sem o seu filho nos braços, talvez o filho em outro lugar, adotado por uma outra família, mas sem todo o trauma, todo o peso do que ela já sofreu e do que ela vai fazer, que depois pode ter reflexos tanto na vida quanto na saúde dela. Se a preocupação com a vítima fosse uma realidade nesses progressistas, ninguém se negaria a sentar e vamos discutir aqui como é que a gente acolhe essa mãe, ao invés de deixar ela ir lá para o SUS e sofrer, ela e o filho, uma atrocidade, uma violência dessas. Mas não querem, né? Eu sei que não querem. Porque, enfim. Como eu disse, é algo que mexe muito comigo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Precisava trazer essa polêmica. É algo que deve continuar nos noticiários, continuar nos debates. Vi uma coisa horrorosa agora na Globo News. Como é que uma emissora de televisão permite uma pessoa de uma imbecilidade atroz dar uma argumentação como o rapaz deu? Eu não vou nem citar nomes. Uma argumentação, tá lá no meu Twitter. Uma argumentação tão imbecil, tão tacanha, dizendo que isso beneficia o estuprador, mas isso vai continuar na mídia, a pressão vai ser forte do governo, da mídia, dos militantes. Aguardemos, oremos, esperemos e peçamos a Deus que isso passe e que vidas sejam poupadas. Ok? Vou encerrar, não vou deixar aqui na descrição, neste vídeo, as minhas indicações nem do LivePix, nem indicação de livro, de afiliado, nem nada disso, tá? Só vou convidar você a vir para cá nas nossas lives, fazemos lives tanto aqui no Contratempos quanto no meu canal da Twitch, o Forca Geek,
de segunda a sábado, por volta da meia-noite, meia-noite e meia. A gente já falamos desse tema lá, falamos de outros temas, lemos as notícias do dia também e conversamos sobre outras coisas, tá? O clima é bem descontraído na maioria do tempo. É isso. Um grande abraço para você, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui.